Bora falar sobre as leituras que eu fiz no mês de outubro? Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje é aquele vídeo onde eu vou comentar com vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de outubro, para que vocês peguem algumas dicas. Eu falo brevemente sobre cada um dos livros. Então cá estão as minhas leituras. Eu peço desculpas porque hoje eu estou muito gripada, então talvez a minha voz esteja soando um pouco estranha para vocês, mas não tinha como eu não gravar hoje e criar conteúdo, então bora lá. Vou falar devagarinho para que vocês me entendam bem. Foi um mês bem variado em relação a gênero literário, eu li algumas coisinhas diferentes, que aliás tem sido uma coisa que eu tenho feito nos últimos tempos, pra variar um pouco, né, ler um pouco além dos livros policiais e dos livros de mistério, então eu acho que vocês vão encontrar algumas dicas interessantes por aqui. Eu comecei lendo o livro Se o Destino Nos Trouxer de Voltas, da Maria Dueñas. Eu vou gravar uma resenha desse livro pra vocês, tá? Mas essa aqui é uma ficção histórica que se passa na Argélia de 1920, onde nós vamos acompanhar uma protagonista que ela foge da Espanha e ela vai até a Argélia dentro de um barco, e ali ela vai começar a construir uma vida de muita dor, muito sofrimento. É uma personagem que ela a princípio não tem nome, a gente não sabe o nome nem a idade dela, mas ela vai construindo essa identidade, ela vai se construindo como ser humano ali na Argélia. Esse é um momento político, social e cultural muito intenso nesse território, então várias coisas estão acontecendo, estão entrando em ebulição ali naquele lugar, e a protagonista vai fazendo parte de tudo isso. É uma ficção histórica muito interessante, um pouco triste também, várias coisas vão acontecendo com a Cecília, que é a protagonista, e a coitadinha, assim, come o pão que o diabo amassou e pisou em cima, viu? Mas é um livro que vale muito a pena, tá? Gostei bastante dele. E foi meu primeiro contato com a autora. Gostei demais. Depois eu li um livro da Agatha Christie, que foi Uma Dose Mortal. Esse aqui foi o livro do mês de agosto do Read Christie 2025. Eu li ele um pouquinho atrasada. E nesse livro a gente vai descobrir que o Poirot tem medo de dentista. Ele vai ao dentista e algumas horas depois esse dentista aparece morto. E um dos seus pacientes aparece aparentemente morto de suicídio. Só que o Poirot, que é um nato observador, ele ficou observando todos os pacientes na manhã em que ele estava lá, e aí ele percebeu ali algumas coisas um pouco estranhas na situação toda, e ele acha que não foi um assassinato e suicídio, que talvez as duas mortes tenham sido planejadas por alguém, então ele vai investigar. Gostei bastante desse livro, ele é um desses livros em que a Agatha, ela menciona um pouquinho da questão social da década em que o livro foi escrito na narrativa, que são os anos 40. Eu acho que, né, não preciso lembrar vocês o que estava acontecendo na Europa nos anos 40. Mas ela cita um pouquinho dessas tensões aqui dentro da narrativa. Muito bom. Finalmente, eu fiz a leitura também de Pactos Mortais, do Stephen Kavanagh. Esse aqui é um suspense psicológico que fala sobre duas mulheres estranhas que vão se encontrar e fazer um pacto de assassinato. Elas têm dois inimigos e elas vão combinar que uma vai matar o inimigo da outra, para gerar ali um álibi bem sustentável. Preciso dizer pra vocês que a coisa não vai dar certo? Não, né? Pois é, vai dar tudo errado aqui nessa história, as coisas não vão sair do jeito que elas planejaram, e a trama então acaba se adensando cada vez mais. Eu gostei do livro, eu achei ele um livro interessante, não é um livro inovador, do tipo me surpreendeu assim 100%, isso não aconteceu, mas mesmo assim foi um livro que eu li super rapidinho, bem curiosa pra saber como é que toda a situação iria se desenrolar e como é que as protagonistas sairiam daquela situação, ou se é que não conseguiriam sair e daria tudo errado. Eu não tinha planos de gravar uma resenha sobre ele, mas vocês me pediram bastante, tanto aqui quanto lá no Instagram, então eu vou sentar, vou gravar uma resenha mais completinha sobre ele, tá? Li também o segundo volume da série Os Reis Malditos. Esse aqui se chama Rainha Estrangulada. Essa aqui é uma série de ficção histórica que tem 7 volumes publicados aqui no Brasil. Todos saíram em belíssimas novas edições pela editora Record, no selo da Bertrand. E essa série fala sobre a dinastia de reis franceses e ingleses ao longo do século XIV. No primeiro volume falava sobre o reino do Felipe o Belo, o último ano do seu reinado, e aqui nós temos as consequências da morte do Felipe o Belo e também do assassinato dos Templários. Ótimo livro também, cheio de intrigas políticas, rivalidades, um querendo matar o outro. A gente sabe que a corte francesa da Idade Média era uma briga de lobos, né? Um querendo matar o outro, e isso aqui fica bem representado dentro da narrativa. Ótima ficção histórica.
Também fiz a leitura de um cozy mystery chamado Assassinatos e Torta de Morango, da Joanne Fluke. Esse aqui é o segundo volume da série Hannah Swensen, mas eu consegui ler esse segundo volume sem nenhum problema, viu? Eu não tive dificuldades em entender a narrativa e nem em entender a personagem principal. A Hannah, ela é uma doceira, ela tem uma confeitaria que só faz cookies e ela também é uma detetive amadora, que nesse caso aqui ela vai resolver investigar por conta o assassinato do treinador do time de basquete. Então ela começa a fazer perguntas, entrevistar as pessoas, e aí todo mundo recebe um cookie, né? Toda vez que ela chega num lugar, ela chega com uma sacola de cookies para comprar ali a entrevista da pessoa. Ele é um romance investigativo muito gostosinho de você ler, apesar de ter um assassinato. E é bem interessante como ela escreve. Essa série aqui, ela começou a ser escrita lá no início dos anos 2000. Por isso, se vocês forem ler, não estranhem, tá? Se você vai ter aqui fax, não tem celular, eles ainda usam gravadores e videocassete. Enfim, os mais antigos aqui vão entender tudo que tá acontecendo. Talvez se você for muito novo, você estranhe algumas coisinhas na narrativa, mas é porque o livro foi escrito lá nos anos 2000, tá? Bem no início. Mas bem legal também. Outra leitura um pouco diferente que eu fiz no mês de outubro foi Era Uma Vez Uma Livraria. Esse aqui é o que hoje em dia se chama de ficção de cura, que são livros que têm esse teor mais fofo, mais aconchegante de falar sobre as pessoas. E nesse caso, a protagonista ela vai comprar uma livraria lá no sul da França e nós vamos acompanhar como ela e a sua livraria vão influenciando a vida das pessoas que passam por ali. Diversas histórias, muitos personagens excêntricos passam pelo lugar e ela vai ali costurando a sua vida e a vida da livraria, a vida das pessoas. É um romance bem fofinho, fala sobre livros, sobre literatura, tem muitas dicas de livro aqui, você vai sair da leitura com outros livros para pesquisar, então realmente um doce de história. Não é o que eu tô acostumada de ler, né? Mas é sempre bom abrir um pouquinho e expandir os nossos horizontes literários e experimentar coisas novas, e eu gostei. Fiz a leitura também do Herança, da Nora Roberts, novo livro dela publicado aqui no Brasil. Esse aqui faz parte de uma nova trilogia chamada a trilogia Maldição das Sete Noivas. E nesse primeiro livro nós vamos conhecer uma jovem chamada Sônia, que ela herda uma mansão de um tio que ela nem sabia que existia. Mas ela vai até lá, vai ficar com a herança, vai ficar com a casa. Só que quando ela chega, ela descobre que já tem um morador naquela casa, que é um fantasma. Dizem que muitos anos antes, uma noiva havia sido assassinada naquele lugar e o espírito dela ainda paira na mansão. Será que realmente esse espírito está ali dentro ou não? E a Sônia vai decidir se ela fica ou não na casa, se ela aceita o fantasma, se ela vende a propriedade. É um romance bem legal, ele mistura sobrenatural, mistério, romance romântico, tem um pouquinho de tudo aqui, é uma história muito gostosa. E agora eu estou no aguardo do segundo volume, que sai no início do ano que vem. Outra leitura muito boa que eu fiz foi Anjos da Neve, do James Thompson. Esse é um livro policial finlandês. Gente, eu tô com muita dificuldade de pronunciar a letra N, vocês devem estar percebendo. Peço desculpas, mas é tudo que eu podia entregar hoje. Então, as minhas letras N, eu acho que ao longo de todo o vídeo elas estão estranhas. Eu peço desculpa. Mas é isso, né? A gente grava doente, grava bem, grava quando não tá muito bem e segue o baile. Então, esse livro se passa na Finlândia, ele é um livro policial. Ele vai falar sobre esse detetive que ele é chamado para investigar o assassinato de uma jovem somali. E ele percebe pela violência do que foi feito a ela que talvez o assassinato tenha alguma conotação racial. E ele sabe ali que é uma comunidade muito fechada, misteriosa, que as pessoas não falam muito sobre os seus segredos. Então ele percebe que talvez ele vá ter que mexer num vespeiro ali. Talvez o assassino e o culpado sejam pessoas que ele conhece, sejam pessoas que estão no seu dia a dia e na sua vivência. É um romance policial muito bom. Eu fiquei bem surpresa com a narrativa e eu gravei uma resenha sobre ele que já tá disponível para vocês também. E aí fui ler uma fantasia, fazia um tempão que eu não li uma fantasia aqui no canal, que foi então Irmandade Mística, O Reino das Bruxas, da Carrie Maniscalco.
Esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia que fala sobre a Emília, que ela é uma bruxa que vive ali na Sicília, aparentemente no século XIX, não dá pra saber bem. E a irmã gêmea dela será assassinada e ela vai precisar fazer um pacto com um dos príncipes do inferno para que ela consiga descobrir o que aconteceu com a irmã, quem teria sido o assassino dela e qual que é a trama por trás desse assassinato. É um livro que fala sobre magia, né? Afinal, a protagonista é uma bruxa. Nós temos ali toda essa questão do enemies to lovers entre ela e o príncipe do inferno, que se chama Ira. E é um livro que, pra mim, ele teve altos e baixos. Teve partes que eu gostei bastante e teve outras que eu não gostei tanto. Eu achei que a narrativa é um pouco confusa em alguns momentos. Eu senti que alguns trechos parecia que não tinha uma cola entre uma cena e outra, sabe? Mas já me falaram que os livros posteriores, né, o livro 2 e o livro 3, são muito bons e superiores ao primeiro volume. E em fantasia isso acontece bastante, né? Nem sempre o primeiro volume é perfeito, mas depois sempre acontece uma melhora significativa. Então, vou fazer a leitura da sequência, espero que realmente melhore e que eu goste mais do segundo volume. Vou deixar todos os livros linkados aqui embaixo pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado de saber o que foi que eu li em outubro. Comentem aqui, deixem um comentário pra essa senhora gripada que vos fala. Curtam, comentem, compartilhem. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijão!